Hoje a gente vai fazer o uso de dois textos da Palavra de Deus. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo de número 6, verso de número 19 e verso de número 20. Primeiro aos Coríntios, capítulo de número 6, verso de número 19 e verso de número 20. Podemos ler? Vocês podem confirmar com um amém? Amém. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai-vos, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Pai, obrigado por esta palavra. A gente quer orar com você. Quero te pedir que coloque as mãos sobre o seu coração. Quero convidar as crianças ao altar do Senhor. Maravilha. Vamos liberar estas crianças alegres e felizes. Hoje nós temos a Estezinha pela primeira vez, né? É a primeira vez dela, William? Cadê o William? É a primeira vez dela? É? Então a Esté está aí, já sendo abraçada pela Júlia, né? Primeira vez da Estezinha, que Deus abençoe. Estende as suas mãos, papai, mamãe. Vamos abençoar a vida destas crianças e orar para que Deus venha trazer uma palavra assertiva ao coração delas e aos nossos corações também. Pai, em nome de Jesus nós oramos. Tributamos ao Senhor toda honra, glória e louvor pela vida de cada criança que o Senhor traz a este altar, Pai. Nós as abençoamos de tal forma que a vida destas crianças, Senhor, serão um prodígio, um milagre dentro desta casa, no meio desta família, nesta sociedade corrompida. Que essas crianças possam refletir a Tua luz e espalhar, meu Deus, o Teu amor por onde quer que elas possam frequentar e os seus pezinhos estarem pisados, Pai. Nós oramos e pedimos ao Senhor que a palavra do Senhor no coração destas crianças seja assertiva e que o Senhor venha usar as professoras como sempre o Senhor tem usado. Guarda, Senhor, as emoções destas crianças, os sentimentos destas crianças. Guarda o corpo físico, a saúde destas crianças de forma integral. Nós oramos e as abençoamos em nome de Jesus e pedimos a Tua bênção sobre a vida de cada um de nós. Espírito Santo, ilumine os nossos corações com os textos lidos, Pai. Nos torna capazes de compreender a mensagem que o Senhor tem aos nossos corações esta noite. Nós te agradecemos em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Glória a Deus. As crianças podem descer devagar. A igreja toma os seus lugares. Glória a Deus. Que energia dessas crianças, hein? Glória a Deus. Quantos querem continuar ouvindo a voz de Deus? Amém. A gente vai ser, irmãos, paulatino, tranquilos aqui esta noite. Esta carta é uma carta pastoral e eu preciso de tranquilidade para transmitir a palavra que o Senhor tem colocado em meu coração. A palavra pastoral é uma palavra orientativa, é uma palavra que direciona o rebanho do Senhor. E hoje é um dia propício para falarmos de pastor para ovelha. Quantas ovelhas nós temos aqui prontos para ouvir a voz do Senhor? Glória a Deus. Estou desprovido de mim mesmo e que o Espírito Santo me dê graça para que esses textos que lemos, a gente vai falar sobre eles de uma forma simples, direta e objetiva. E eu tenho certeza que o Espírito Santo, assim como falou em meu coração esses dias, falará ao teu coração também. É do conhecimento da maioria de nós que o apóstolo Pedro escreve a sua primeira epístola
igreja dispersa da Ásia Menor, aos cristãos convertidos do judaísmo, como também aos gentios que se converteram naquela época, e uma época em que a igreja estava passando perseguições pelo governo de Nero. Essa carta foi escrita em meados ao ano 63 a 65 depois de Cristo, e o apóstolo exorta os crentes a permanecerem firmes na fé, independente das circunstâncias, independente das situações. E essa carta chega até a nós de forma tão atual e precisa, e eu estou convicto, irmãos, como o Espírito Santo ama esta igreja. Irmão, eu posso dizer assim, desprovido de mim mesmo, de qualquer prepotência, é que o Espírito Santo venha com uma agulhazinha agora, e se tiver qualquer inchaço em mim, que ele venha furar. Eu me esvazio de mim mesmo para dizer isso. Mas se eu e você estamos aqui, é porque o Senhor nos ama. Ele nos ama. E uma das formas que nós compreendemos o amor de Deus é a forma que Ele trata com a gente, é a forma que Ele fala com a gente, é a forma que Ele nos exorta, cuida de nós. Porque imagine nós, irmãos, tudo que os nossos filhos chegarem para nós e pedir, a gente sempre está pronto para ceder os caprichos dos filhos. Nós vamos criar filhos mimados, filhos sem limites, filhos que não conseguem compreender o não de Deus. E a correção é uma forma de amarmos. Quem ama corrige, quem ama cuida. E a palavra do Senhor diz que Deus ama, mas Ele corrige e castiga aqueles que Ele ama. Então esta mensagem vem regada de muito amor de Deus. Esta mensagem vem regada também do coração de um pastor que ama as suas ovelhas. Eu creio que o Espírito Santo trará essa palavra ao seu coração regada de amor. Quantos querem ouvir, podem dizer amém? Amém. Irmãos, o apóstolo, além de exortá-los a permanecer firmes na fé, o apóstolo lembra a eles que a salvação que ora eles usufruíam não foi de conquista por méritos humanos, nem compradas com riquezas terrenas, mas pelo precioso sangue de Jesus. Esta carta é, portanto, uma mensagem de consolo, uma mensagem de esperança e um chamado à santidade. Por isso, eu proponho hoje fazer um pequeno resumo do capítulo 1 desta carta, para que a gente possa compreender como Deus nos ama. Pedro, como testemunho ocular de Jesus Cristo, ao escrever esta primeira epístola a estes irmãos perseguidos, esses irmãos que sofriam perseguição por causa da sua fé, ele buscava fortalecer a fé, a esperança e a santidade dos seus ouvintes. Então, do capítulo 1, versículos 6 e 7, Pedro vai lembrá-los que a fé verdadeira resiste o fogo da provação. A fé verdadeira, ela passa pelo fogo, e as pessoas não se curvam diante do fogo da provação, mas permanecem firmes, porque eles sabem em quem eles têm crido. Os versículos que lemos, o 18 e o 19, ele vai falar sobre a salvação deles, mas de uma salvação que teve um alto preço, um preço incalculável. E aqui a gente volta um pouquinho no capítulo 1, versículo 15 e 16. O apóstolo Pedro vai falar para eles que o propósito da salvação é para que eles pudessem viver de modo santo, de modo separado. Pedro usa um vocabulário romano, um vocabulário judaico, esse termo resgatado do grego lutro ou lutrô.
Era usado para indicar a libertação de escravo mediante pagamento de algum valor. Então o apóstolo Pedro conscientiza a igreja que todos eles eram escravos do pecado, eram presos, acorrentados, eram escravizados pelo pecado. Porém, a história não termina assim. Cristo pagou com o seu precioso sangue a nossa liberdade. Pelo derramar do sangue de Cristo do Calvário, irmão, eu e você, nós, igreja do Senhor, podemos levantar as nossas mãos e dizer que somos livres. Eu sou livre. Você é livre. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam guiados segundo a carne, mas andam guiados pelo Espírito. A gente viu essa canção, a gente só tinha pecados para entregá-lo. Estávamos condenados, mas Ele nos ofereceu amor, misericórdia e perdão. Não somos mais escravos do pecado, somos livres. Você sabe o que é isso, irmão? Nós somos livres de toda condenação, Camila, de toda consciência de culpa, de toda acusação do arqui-inimigo. Nós somos livres. Talvez você ainda não compreendeu, mas isso custou um alto preço. Ele morreu em meu lugar, Ele morreu em seu lugar, para que pudéssemos ser livres de toda condenação do pecado e do mal. O apóstolo Pedro exorta os crentes dispersos da Ásia Menor, que hoje é a Turquia atual, que a forma que eles viviam na fé em Deus, recebida da tradição dos seus pais, se baseavam em tradição humana e valores passageiros. Eu separei 2 versículos para a gente compreender isso, porque Pedro está falando para os cristãos convertidos, dispersos na Ásia Menor, tanto judeus quanto gentios. E para os judeus, eles viviam exatamente assim. Põe na tela, se possível, Isaías, capítulo de número 29, versículo de número 13. Irmãos, eu sinto a presença do Espírito Santo neste lugar. Era assim, Isaías capítulo 29, versículo 13. Era assim que os cristãos que se convertiam ao cristianismo queriam viver. Portanto, o Senhor disse: como este povo aproxima de mim com suas bocas e com seus lábios me honram, porém tem afastado seu coração para longe de mim, e o seu temor com relação a mim é ensinado pelos preceitos de homens. Eles queriam viver debaixo da lei, Jesus e as tradições humanas. Era assim que os judeus convertidos, dispersos da Ásia Menor, estavam vivendo. E para os gentios, coloca na tela para a gente Efésios capítulo 2. Dá vontade de ler o trecho todo, mas coloca na tela Efésios capítulo 2, versículo 1 ao verso de número 3. Efésios 2, 1 a 3. E vos vivificou, estando mortos em transgressões e pecados, nos quais no passado caminhastes conforme o curso deste mundo, conforme o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós vivíamos em tempos passados, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira
como os outros também. Vamos ler tudo, gente? Vamos ler tudo. Põe aí o 4. Entre os quais também, mas Deus, veja bem, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou. Aleluia. Estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Gente, pela graça sois salvos. Aleluia. Os judeus viviam com Jesus e as suas tradições, as leis cerimoniais. Os gentios viviam segundo o curso deste mundo, dominados pelos desejos da carne. Então Pedro disse: olha, servir a Deus não é servir como vocês aprenderam de vossos pais. Esta é uma forma tradicional e humana. Não é assim que a gente deve viver. Nós devemos viver de uma forma santa, porque aquele que morreu por nós é santo. Sede santo, porque Ele é santo. Hoje nós somos tentados a seguir tradições e costumes que nos afastam do verdadeiro relacionamento com Deus. Irmãos, relacionamento com Deus é simples. O Evangelho é simples. É só obedecermos aquilo que está nas Escrituras Sagradas. Nós somos tentados a viver tradições e costumes que nos afastam do relacionamento com Deus. Pedro afirma que não fomos resgatados por ouro, por prata, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo. É por isso que não vale a pena vivermos segundo as tradições humanas. Nós precisamos compreender que o Evangelho nos faz viver novidade de vida. Você está compreendendo essa palavra? O Evangelho nos faz viver novidade de vida. Uma vida nova em Cristo. Embora ainda, irmãos, ouro e prata são metais valiosíssimos, mas são corruptíveis e incapazes de redimir a alma humana. Todos nós queremos ouro, todos nós queremos prata. E muitas das pessoas morrem pelo ouro, morrem pela prata, se desgastam, trabalham a vida inteira, e por mais ouro que o homem possa possuir, por mais prata que o homem consiga entesourar, não é suficiente para pagar a alma de um homem, para remir um homem dos seus pecados. Quando João batizava às margens do rio Jordão, que Jesus vai se aproximando, João 1,29, João, o batizador, aponta para Jesus e diz: eis aí o homem, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora olha o que o escritor aos Hebreus registrou. Hebreus 9:12. Nem por sangue de bodes ou bezerros, mas por seu próprio sangue. Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eternal redenção. O sacerdote, Osmar, ele imolava o novilho, ele imolava o bode, sacrificava o animal e entrava uma vez por ano no Santo dos Santos para fazer expiação de pecados. Mas não os perdoava em sua totalidade, porque o ano seguinte ele estava lá, com o mesmo ritual, imolando mais animais. Mas Jesus não. Florença, ele entrou uma vez no lugar santo. Ele não entrou com sangue de bodes, ele não entrou com sangue de novilhos, ele derramou o seu próprio sangue, o seu próprio sangue, e de uma vez por todas
selou a nossa redenção. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O sangue de Jesus nos purifica. O sangue de Jesus nos liberta. O sangue de Jesus restaura a nossa comunhão com Deus. Quando ele deu o brado na cruz do Calvário, está consumado, o véu do templo, Oswaldo, se rasga de alto a baixo. Não há mais separação entre nós e o nosso Deus. A gente precisa usufruir desta presença, sabe? Desta comunhão, desta leveza. Eu me lembro que em uma das crises, lendo sobre Martinho Lutero, uma das suas crises, Satanás apresenta para ele todos os seus pecados em uma lista que pegava do teto até o chão. Seus pecados da infância, da adolescência, todos os seus pecados. E Lutero olhou aquilo e disse: sim, realmente, eu cometi todos esses pecados. Mas tem uma caneta aí? Ele pega uma caneta e escreve no final da lista: mas o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica e nos perdoa de todos os nossos pecados. Olha que extraordinário! Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de toda iniquidade e pecado. Este sangue precioso, cada gota derramada, representa um amor indizível, incalculável, e representa o poder de nos dar uma nova vida. Você pode dizer: eu tenho uma nova vida em Cristo? Eu tenho. Pastor Jean, você tem uma nova vida em Cristo? Isso não te alegra? Isso não traz alegria ao nosso coração? Nós temos uma nova vida em Cristo. As coisas velhas passaram, porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Nós precisamos nos apropriar dessa transformação e desta graça pelo derramar do sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. 1 de João capítulo 1, versículo 7 diz assim: se andarmos na luz como Ele na luz está. Olha a condição, precisamos andar na luz. Como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Gente, eu estava nesse sermão, eu acho que e me veio um hino da harpa. Eu não vou resistir, a gente vai cantar. 192. Como o Espírito Santo cantou este louvor nos meus ouvidos durante essa semana, enquanto a gente fazia as anotações para falar com a igreja. Eu quero que você cante com o seu coração, vivendo esta mensagem. Porque fomos comprados com o precioso sangue de Jesus. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário, os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que manou no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue
Antes tinha muito temor, mas agora tem. aleluia, pois compreendo o valor Do Calvário, eu vivi na perdição. vivi na perdição, Mas mas achei a salvação pela pela grande redenção no Calvário, pelo sangue somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, temado bom pregador, o Calvário, o Cordeiro divinal, padeceu na cruz seu mal e oferece graça tal. no Calvário, Cantem pelo, aleluias, pelo sangue somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus do Calvário. Aleluia. Glória a Deus. fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Eu disse que nós falaríamos sobre Pedro, também falaríamos a respeito de Paulo. Lemos os dois textos. E o versículo 19 do capítulo 6 de 1 Coríntios: porque fomos comprados, não somos de nós mesmos, somos daquele que nos comprou. A minha vida é dele. Você pode dizer isso, não somente em palavras, mas em atitudes. Cristo tem se revelado em nós nos momentos mais críticos da nossa vida. Não somos de nós mesmos. E o versículo 20, o apóstolo Paulo diz: porque fostes comprados por bom preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Este versículo enfatiza, pastor Jean, que o nosso corpo é propriedade de Deus. Interessante que nós estamos trabalhando neste último trimestre na EBR, Estudo Bíblico Reviver, falando sobre a mordomia do corpo. A gente está estudando a antropologia bíblica, corpo, alma e espírito. Domingo passado nós falamos sobre o corpo como o templo do Espírito Santo. Ele habita em nós. E esse Espírito que habita em nós, ele tem ciúmes. Ele quer propriedade exclusiva. Aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Nós somos comprados com precioso sangue. Portanto, o nosso corpo deve honrá-lo. Deve honrar aquele que pagou um alto preço por nós. Como é gostoso nós cantarmos e dizer que o Espírito Santo habita em nós, sim ou não? Mas como é desafiador ser controlado pelo Espírito Santo. Entregar o senhorio das nossas emoções, das nossas vontades ao domínio do Espírito. E sobre o corpo, gente, eu elaborei algumas perguntas e talvez a gente nem consiga chegar no final do sermão por causa das horas. Hoje a gente tem a ceia, mas eu elaborei algumas perguntas para a gente pensar um pouco sobre a mordomia do nosso corpo.
E quero aqui reforçar essas perguntas com o que Paulo escreve a sua primeira carta à igreja de Tessalônica, no capítulo 5, versículo 23, dizendo que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vida de nosso amado e Salvador Jesus Cristo. E aí eu elaborei algumas perguntas e vou lê-las. Como temos usado o nosso corpo? A forma que nós temos usado o nosso corpo tem honrado o Senhor? A forma que nós temos tratado o nosso corpo tem honrado o Senhor? A nossa alimentação está equilibrada? Amém. Tá? A nossa alimentação é balanceada? Em outras palavras, a nossa alimentação é nutritiva? Ou a gente está segunda, sexta, quando nós fomos tratar com um nutrólogo uma vez, ele falou: olha, a alimentação de vocês deve ser assim, assim, assim. Se vocês quiserem tirar um dia para o lixo, vocês podem. Aí eu perguntei: doutor, o que é o lixo? Aí foi falando: refrigerante, hambúrguer, torresmo, e etc, 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 etc. Não sobrou nada, não? Sobrou nada, né? Será que a gente tem cuidado da nossa alimentação? Ou nós temos praticado, pastor Jean, a gula? Tem pessoas que comem até passar mal, pasmem vocês. Principalmente quando é 0,800. Será que a gente tem cuidado do nosso corpo físico no que se refere à alimentação? E o pior, às vezes o médico nos orienta: olha, este alimento não faz bem para você. Entra aqui e sai aqui, a gente não está nem aí. E tem umas pessoas com a idade da minha mamãe, 90 anos, eu falo: mamãe, a diabetes dela é um milagre, ela está viva. Eu falo: mamãe, meu filho, se eu não morrer de novo agora, de vera eu não vou escapar. A gente não tem cuidado da nossa alimentação, sim ou não? Irmãos, nós precisamos pensar um pouco mais na nossa alimentação, porque o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Eu tenho uma história engraçada, mas ao mesmo tempo triste para contar para vocês. Um dia alguém falou: socorre meu irmão aqui porque deu um infarto, um AVC. Aí não deu tempo, foi para o hospital, mas a gente foi buscar. E quando a gente foi buscar o abençoado, não vou falar o nome, a gente voltou tão feliz. Vamos parar no Tradição da Roça para a gente celebrar a vitória, porque eu não morri. Deu um infarto, mas eu não morri. E o médico, eu tinha acabado de falar para o abençoado: torresmo, embutidos. Foi os primeiros que ele colocou no prato. Aí meu irmão chega e fala: mas isso aí não pode. Ele fala: não, posso sim, tudo posso naquele que me fortalece. E por incrível que pareça, irmãos, o abençoado está vivo por aí. A gente só não pode falar o nome. É uma história engraçada, sim ou não? Mas meus irmãos, é preocupante. É preocupante. Nós precisamos cuidar melhor da nossa alimentação. Será que a gente tem feito atividades físicas regularmente? Irmãos, agora eu vou fazer uma pergunta desafiadora. Será que a gente tem praticado um descanso adequado? Aí eu estou falando para mim mesmo. Será que a gente tem praticado, Denise, o descanso adequado? Eu acho que não. Eu acho que a palavra de ordem hoje, em geral, é correria. Sim ou não? Correria, não tem tempo para nada.
Nós precisamos, irmãos, praticar um descanso adequado. Não é aquele descanso de deitar na rede segunda e levantar só na sexta-feira, não. Se você tiver de férias, tudo bem. Mas a gente não para. Eu tenho aprendido, pastor Jean, que quando a gente não para, o corpo para. E quando o corpo para com problemas. Uma vez eu parei assim. Aí eu fui falar: Senhor, é um descanso que o Senhor está me dando. O Senhor falou: descanso? Falta de responsabilidade. Você podia estar lá pregando, visitando as ovelhas, cuidando das ovelhas, e você está aqui por falta de responsabilidade. Eu tinha 2 telefones, almoçava com os 2 na mão, conversando com 2 pessoas simultâneas, e tinha mais um perto de mim, me chamando. A gente não para descansar. Se Deus descansou Deus descansou ao 7º dia, Eliane, a gente precisa parar um pouco e descansar. Pastor Jean, Deus tem me feito compreender que a gente está numa correria tão grande que a gente não para nem para ouvir a voz de Deus. Deus está falando e a gente não consegue compreender porque estamos tão ansiosos, tão ocupados com as coisas desta vida, que a gente não para. Ultimamente a gente não para cultuar. Ultimamente a gente não para adorar. Não paramos para ler a Bíblia, para orar, para jejuar. Porque a gente não tem praticado descanso adequado. Uma outra pergunta desafiadora: você tem dormido o suficiente? O baiano que o diga, né? Levantando 3 da manhã para fazer pão, para colocar pão para assar, Ramon. A gente tem dormido o suficiente? Agora eu vou fazer uma outra pergunta que o Espírito Santo tocou em meu coração para fazer. O Gessimar está até me olhando ali. Pergunta: depois que você deita, quanto tempo ou quantas horas o celular ainda fica na sua mão? Quanto tempo? Podemos organizar a cena? Tem mais. Quanto tempo depois que a gente deita, o celular fica em nossa mão? Ou talvez você nem vai para a cama, fica no sofá e por lá você dorme. Ouça a voz do Espírito Santo falar ao teu coração. Principalmente você que é casado, seu lugar não é no sofá, seu lugar é na cama. Mas eu sou solteiro, pastor. O sofá não foi feito para dormir. Cama é lugar de dormir e descansar. Uma palavra pastoral de amor, uma palavra para atingir o seu coração. É o Espírito Santo nos amando. Nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. A gente pode durar mais se a gente fazer manutenção nesse corpo. A gente pode pregar mais, a gente pode produzir mais, a gente pode ir mais adiante se nós tomarmos o cuidado de zelar do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Amém? Amém. A gente precisa pincelar porque não vai ter graça se eu parar por aqui. Você tem fugido das impurezas sexuais? O versículo 18, 19, que lemos em 20, do capítulo 6 de 1 Coríntios, Paulo está combatendo a prostituição. Paulo está combatendo as impurezas e as imoralidades sexuais. E no versículo 18, capítulo 6, versículo 18, ele diz: fuja da imoralidade sexual. Todo pecado é fora do corpo, mas quem se prostitui peca contra o próprio corpo. E o seu corpo, o nosso corpo, nós devemos honrá-lo, aquele que o comprou com seu precioso sangue. E a gente vai tocar numa parte aqui, a gente vai ser bem breve.
Como você tem se ornado? Como você tem se... Como temos... Vamos me colocar na pergunta. Vamos incluir. Como temos vestido este corpo que é o templo do Espírito Santo? Irmãos, a forma de vestirmos reflete a presença de Deus, sabia? Só que ultimamente a forma que a igreja está vestindo não está refletindo a presença de Deus, está refletindo a sensualidade, está refletindo a provocação. Tem pessoas vestindo a vaca. A vaca. Há pouco tempo eu e o Zé Leite fomos conversar com um irmão. Veio a curiosidade. Aí o Zé Leite falou assim: rapaz, como é que você, o diácono Zé Leite, como é que você conseguiu vestir essa calça? Ele começou a rir. Ele falou: eu tenho que deitar na cama, esticar o pé e ir puxando. Depois que eu consigo colocar uma perna, eu ponho a outra e vou puxando. Gente, o nosso corpo é para louvor e glória do nome do Senhor. Sabe quem que inventou a roupa, gente? Hã? Ah, vocês sabem. Quem? Deus. Foi Deus que inventou a roupa. Foi Ele que inventou a roupa. Mas antes de chegar lá, eu quero dizer para vocês que um dia eu e minha esposa fomos convidados para um culto. Um culto mega power. Eu falei: amor, sabe essa questão de pastor, né? A gente vai para aprender, de repente a gente pode aplicar alguma coisa na igreja. Mega power, fogo, tal, fomos. Irmão, chegou lá, eu me senti um chassi de grilo. Os irmãos que subiram no altar para ministrar, irmãos, aqueles bração, aquele corpo torneado. E nada contra os irmãos que malham, mas o problema é que estava todo mundo a vácuo. Aí eu falei: não, esse aí é o mais fraquinho. Depois subiu o mais forte. Aí depois subiu um outro, depois subiu uma irmã. Aí eu falei assim: gente, eu vou sair de leve aqui. Depois eu olhava para mim e falei: será que eu não estou doente, não? Mas a determinados momentos eu pensei: será que eu estou em uma igreja? Será que eu estou em um culto? Ou eu estou em uma exibição de corpos? O nosso corpo não pode ser objeto de cobiça. O nosso corpo deve refletir a glória de Deus. Aleluia. E eu não estou falando aqui daquelas pessoas que se vestem tão bem. A vida cristã não se resume nas vestes, porque eu conheço pessoas que vestem a rigor, mas tem um caráter distorcido. Eu estou falando sobre vestimentas que honram esse templo que é o corpo, esse templo do Espírito Santo. Ele é ornado, ele é enfeitado a partir da transformação interior que o Espírito Santo faz em nós. Irmãos, minhas palavras são com amor, mas eu preciso dizer isso para vocês. Do original: e fez Deus túnicas de peles e os cobriu, e fez completo. Deus não deixou faltando pedaço, não. Cuidado com os croppeds. Faltando pedaço não é Deus que fez, não. Deus, Ele fez a roupa para vestir completo, corpo completo. A gente tem que ter liberdade de levantar a mão e glorificar o nome do Senhor, e não aparecer a vergonha da nossa nudez. E pastor, o senhor hoje está. Mas é com amor, a gente precisa orientar. Imagine eu aqui pregando ou cantando e o meu corpo chamando a atenção dos irmãos. Vocês não vão conseguir louvar.
vocês não vão conseguir glorificar. Em vez de eu ser um objeto, um instrumento de louvor, eu estou sendo um objeto de escândalo. E ai daquele que escandalizar um dos meus pequeninos. Oh, que culto de ceia bom, né, irmãos? Amém. Tá bom, gente? Glória a Deus. Vocês amam Jesus mesmo. Se vocês aparecerem aqui domingo que vem, vocês são crentes mesmo. Eita glória! Dá para sair um glória a Deus aí? Glória a Deus. Êxodo 28, quando Deus escolhe Arão e os seus filhos para exercerem o sacerdócio, Deus dá o modelo da roupa, dá em detalhes, dá cores, dá tudo. Eles deveriam ser aqueles que representavam Deus para aquela nação, para aquela tribo. Gênesis 3:21 foi o dia em que Deus fez a roupa e cobriu Adão e sua mulher e fez-os de forma completa. Irmãos, a roupa que vestimos fala muito a nosso respeito. Embora ainda tem pessoas que maqueiam o caráter com as roupas. Nossas roupas devem louvar o nome do Senhor. Nossa roupa orna o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Nossa roupa é uma mensagem ao mundo, dizendo que a vida cristã é diferente. Aleluia, Jesus. Deus nos abençoe. Deus nos guarde. Para finalizar, Pedro nos faz um chamado à santidade. O apóstolo Pedro, ele chama os seus ouvintes dizendo: sede santos, porque eu sou santo. A salvação em Cristo, irmãos, este alto preço pago pelo sangue de Jesus no Calvário, o derramar deste sangue precioso, esse sangue que fala mais alto do que o sangue de Abel, conforme escritor aos Hebreus 12:24. Este sangue exige uma resposta prática, e a resposta prática é santidade ao Senhor. Fiquemos de pé.